Shalom, queridos. Já fizeram um momento de louvor? Já aplaudiram ao Senhor Jesus? Então vamos ao capítulo de hoje, que é Daniel, capítulo 3. Glórias ao nosso Deus. Nesse Daniel, capítulo 3, vemos um dos episódios mais famosos da Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Tudo começou com mais uma atitude narcisista do rei Nabucodonosor. Desta vez, impulsionado por duas conquistas e pela glória da Babilônia, ele decide fazer uma estátua de ouro e ordena que todos a reverenciem. Para que pensasse em desobedecer, deixou para os que pensassem em desobedecer, ele deixou um aviso. Quem não se prostrar, não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha de chamas. O que houve é que, quando todos deveriam prostrar-se diante da estátua, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses foram os nomes que eles receberam, viu? Dos deuses aí da Babilônia. Aí, então, olha esses nomes esquisitos. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé. É uma grande lição para nós. Muitos cristãos se prostram diante da opressão do mundo, muitas vezes por coisas tão pequenas, um namoro, um sentimento, um desejo, um pensamento, enfim. Os amigos de Daniel devem ser inspiração para nós. Inspiração para nós, e se pudesse voltar atrás, inspiração para os descendentes de Abraão que estavam lá no Egito, 400 anos. Vocês estão lembrando? Nós estamos sempre lembrando do que já estudamos. O Espírito Santo tem essa incumbência de nos lembrar. Então, seria bom que os filhos de Deus, os hebreus que estavam lá no Egito, quando José morreu, vocês sabem que o faraó que ficou no lugar não valorizou o povo hebreu e escravizou. Mas isso não significa que eles teriam que estar se prostrando diante de outros deuses. Eles tinham um Deus. Abraão foi chamado, e a sua descendência sabia que quem chamou Abraão foi o Deus Todo-Poderoso. Eles tinham que saber essa história e sabiam. Mas eles resolveram se manter diante dos deuses lá do Egito, que não eram poucos, e todos eles eram adorados com rituais de moralidade. E eles gostaram do negócio. E não é vão que tem esse sofrimento todo, porque eles ficaram com a mente deles cauterizada, eles ficaram de tal maneira que o Senhor, desde Gênesis até Malaquias, é essa luta grande para eles esquecerem dos momentos deliciosos de imoralidade. Delicioso, é claro, entre aspas, porque nada da carne pode ser considerado delicioso, porque o fim é a morte. Mas eles estão assim desse jeito. Não seria bom que fizesse como os amigos de Daniel? Na hora que o faraó mandasse eles se prostrar diante daqueles deuses, eles dizerem: podem nos matar, mas nós não vamos nos prostrar diante desses deuses, porque nós somos filhos de Abraão. Abraão tem uma promessa de uma terra prometida, e Deus vai cumprir o seu propósito, e nós vamos continuar confiando no Deus de Abraão. Quem disse que eles falaram isso? Gostaram quando eles viram que os rituais, as festinhas, os cultos para esses deuses estranhos eram debaixo de toda a carnalidade? Eles ficaram com a mente cheia de imundícia, que para tirar essa crosta de imundícia que estava na mente deles, o Papai do Céu teve trabalho o tempo todo
porque todo o tempo eles estavam traindo a Deus. Deus tinha o povo dele como se fosse a sua esposa. Na nova aliança, Jesus se diz noivo da igreja, e na antiga aliança, Deus se diz marido de Israel. Era como se fosse a sua esposa. E Deus fala muitas vezes que ele estava sendo traído pela sua amada esposa, Israel, o tempo todo. E o tempo todo recebendo castigo, e o tempo todo com dificuldade de se arrepender e deixar para alcançar misericórdia. Se arrependiam, mas não deixavam. Estavam sempre voltando ao mesmo. Então, esses amigos de Daniel, né, se nos mostra, nos inspira pela fé. Não se preocupavam com a morte, preferiam morrer do que servir aos deuses, a qualquer deus que fosse estranho, que não fosse o Deus de Israel. Então já viram por que os israelitas sofreram tanto? Porque não tiveram capacidade de enfrentar o diabo, negando se prostrar diante dele e ficar com o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Que nós, os cristãos, também estejamos preparados. Estamos chegando os últimos dias da igreja na terra. Chegou os últimos dias. E como está escrito em Atos 1:11, da mesma maneira como ele foi assunto aos céus, ele voltará para buscar a sua igreja. É claro que o diabo está furioso. E nós, os cristãos, vamos passar por coisas semelhantes a que você vê na Bíblia. Sofrimentos, muita coisa difícil que querem que nós façamos. Tem muitas coisas que já estão exigindo que os cristãos façam e que precisamos confiar em Deus para que não venhamos a fazer como o povo de Deus fez no Egito. O que tem aí para nós enfrentarmos não é pouca coisa. E, portanto, vamos deixar as vitrines fora de hora e ficar nessa vidinha comum, só subindo e descendo atrás de próximo sapato para o domingo, o próximo vestido para o domingo. Vamos ter uma vida de oração, nós precisamos ser fortalecidos por Deus numa vida de oração para poder enfrentarmos essas coisas que temos que enfrentar, porque todo filho de Deus tem essas coisas para enfrentar, porque Satanás nos odeia e em todo tempo ele tem alguma coisa para nós enfrentarmos e negarmos ao nosso Deus. Então foi assim com o povo de Deus no Egito, foi assim com Daniel e seus amigos aí na Babilônia, e não vai ser diferente hoje nas nossas vidas. Enquanto Jesus não chega, temos muito que orar, se é que queremos vivermos na fidelidade e suportarmos tudo por amor a Ele. Não tem outro jeito, é oração, é vida de direção pelo Espírito Santo, é vida de enchimento. Por isso que o Senhor diz, enchei-vos do Espírito Santo. Só cheios do Espírito Santo, só se estivermos cheios do Espírito Santo, seremos capazes de entregar a nossa cabeça, como João entregou e como o apóstolo Paulo entregou. Se quisermos, e como aqui nós estamos vendo, os 3 amigos de Daniel deixando os ídolos dele, não se submetendo e capaz de morrer queimado, se Deus deixasse. E ainda tem essa bênção que Deus pode deixar ou não. Porque Deus, na verdade, só deixa que aconteça essas coisas quando o propósito já foi cumprido. Paulo só foi cortado, tirado a cabeça, quando o propósito dele de pregar todos os gentios da época, ele percorreu tudo ali que era povos que não eram israelitas, e eles, muitos se converteram. Quantas igrejas foram fundadas, quantas escolas Paulo fez para ensinar o povo. Ele não somente pregava mais, ele ensinava. Há uma grande importância no ensino, porque no ensino você está frente a frente com os alunos e eles têm direito a perguntar. Nós estamos tão acostumados a ficar em púlpitos pregando, pulando e saltando, emocionados, que agora a gente não abre mão disso, só quer saber de pregar. São as duas coisas. Põe cada coisa em seu lugar. A hora de pregar é uma coisa, e a hora de ensinar é você se doar totalmente para aqueles alunos que estão nas suas mãos. No caso, nós chamamos os discipuladores, tem que se doar, ensinando tudo. Até pegar na mão do discípulo, a gente precisa pegar para dizer, olha aqui, ó, que faz, é desse jeito, ó. Você vai pegar aqui, vai clicar em cima da palavra comentário, vai colocar o nome do seu discipulador.
pegar o discípulo, levar para casa, se ele não tiver internet, para fazer com a sua internet. O professor é aquele que se doa, o bom professor, pelos seus alunos. O bom discipulador é aquele que se doa pelos seus alunos. Ele dá logo o exemplo, faz tudo o que tem que fazer e depois chama os discípulos, a responsabilidade. Não tem desculpa, é porque na internet, vamos lá para casa. É porque eu não sei ler, vamos que eu ensino. Você vai dizer, eu vou colocando para você ouvir, você vai respondendo, vai aprendendo, eu vou perguntar, aí tem a pergunta tal, eu pergunto, você responde e eu escrevo, logo que você não sabe escrever. Quando se tem um exemplo, o exemplo arrasta. Agora, a conversa fiada, só conversar não vai resolver nada. Conversa é importante quando você tem atitudes coerentes com o que você falou. Mas você ficar somente procurando conversar e não ter atitude, tem que saber, tem que dar o exemplo, tem que ensinar. A gente está muito acostumado a chegar no púlpito e pregar porque não tem a responsabilidade de requerer o retorno. Você pregou, foi bonito, foi lindo, o que foi que falou? Ninguém sabe. Não é errado pregar. O errado é você só querer pregar e não ter a responsabilidade de querer ensinar, porque ensinar requer sacrifício. A pregação você só tem aquele tempo que vai ficar estudando, todo feliz porque tem o dom de pregar, e depois chega no púlpito, expõe a pregação, todo mundo aplaude. Agora eu quero saber você pegar o aluno do zero e deixar ele totalmente potente para tudo aquilo que é necessário de fazer através dos estudos. Então, vamos aqui, né? Vamos parando por aqui, porque Deus já nos falou essas coisas, a gente vai ficar nessas coisas mesmo, e o tempo não dá para aumentar, para ter mais conversa, mas vocês vão lendo todos os versículos, né? E com certeza Deus vai falando ao coração. Nós estamos em Daniel, capítulo 3, e vamos continuar estudando, lendo, porque os comentários aqui tem que ser bem resumido, mas vocês têm a Bíblia na mão e com certeza, lendo, vão estar capacitado para responder as perguntas que serão feitas no nosso questionário. E com certeza mostrar tudo o que entendeu. Daniel 3, capítulo 3. Tudo direitinho, tudo lido, bonitinho, é uma história conhecida, então não tem muita dificuldade para vocês entenderem. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.